Olá, seja muito bem-vinda ao episódio Conexão Íntima. Eu sou a doutora Dani Busato e aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre a saúde da mulher e ciência e qualidade de vida em todas as fases. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu trabalho todos os dias no consultório e eu tenho a honra de estar comigo aqui com o Kevin Taparowski. Ele é nutricionista e ele trabalha com a saúde da mulher na parte da nutrição, né? Eu sei que ele já fez mestrado, está fazendo doutorado também na área de bioquímica, que tem tudo a ver com a nutrição e vai enriquecer muito a nossa conversa aqui hoje. Excelente, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é saúde da mulher, especialmente da mulher madura, falando aqui do tema menopausa. Kevin, a gente sabe que a menopausa ela é marcada por alterações hormonais, né? E como que a nutrição pode auxiliar as mulheres nessa passagem por essa fase complicada e às vezes essa transição, né, o início mais difícil até que o corpo se adapte então a essas alterações hormonais, como que a nutrição pode auxiliar nesse caminho, nessa caminhada? Perfeito. Para a gente entender o papel da nutrição, eu sempre gosto de relembrar ali os aspectos da manifestação da menopausa em si. Então a gente sabe que a menopausa ela é caracterizada pela perda da função ovariana e muitas vezes o único vínculo que parte da população pensa é que isso está atrelado exclusivamente à função reprodutiva da mulher. E também está correto, mas não é só isso. Então, uma das funções do ovário é justamente produzir ali hormônios sexuais femininos, em especial o estradiol, mas vale lembrar que o estradiol ele regula diversas funções. Então, se nessa fase do ciclo de vida da mulher, ela está tendo essa queda desse hormônio tão principal, tão importante na sua fisiologia, certamente várias outras questões vão ser comprometidas. E o papel da nutrição é justamente entender de forma específica, que varia de acordo com cada paciente, o que essa paciente que a gente está atendendo tem como manifestação clínica, certo? Que às vezes é uma, às vezes é outra, e aí que entra a importância do direcionamento, atendimento específico, individualizado, e a nutrição é justamente para a gente repor, compor, tá? O manejo dessas condições. Então, por exemplo, de acordo com a avaliação dos sinais e sintomas que cada paciente vai refletir, claro que alguns sinais são mais típicos, outros são mais individuais, a nutrição vem justamente para trabalhar nesse manejo, porque a gente sempre comenta que a menopausa é uma realidade da mulher madura. Então, não tem como deixar, né, de passar por essa fase. Mas a sintomatologia clínica, os sinais e sintomas que estão atrelados à menopausa, esses podem ser tanto prevenidos como manejados, tratados. E a nutrição vem justamente nesse sentido. Sim. E quais seriam os avanços mais recentes que você destacaria em relação nesse campo? Então, hoje se fala muito especialmente no quesito saúde mental. Então, principalmente com o avanço da ciência e tecnologia, muitas questões comportamentais, muitas alterações que afetam ali o sistema nervoso central, por muito tempo eram tidas como questões comportamentais. Então, é da pessoa. Então, uma pessoa que está passando, uma mulher na fase menopausa, que está tendo ali oscilações hormonais, que está tendo alterações tanto de nível cognitivo quanto alterações ali de neurotransmissores e apresenta comportamentos diferentes, era sempre tido como, é da pessoa, ela está estressada, ela, né, já não está aguentando mais aqui, ou, por exemplo, no ambiente de trabalho, não está mais aguentando a rotina, e ela sempre foi subjugada nesse sentido. E hoje nós sabemos toda a fisiologia por trás disso, toda a bioquímica que leva a essas disrupções. Então hoje a gente tem várias frentes para se trabalhar dentro da nutrição, mas talvez o que a gente tem mais em destaque, em foco na literatura científica, é justamente saúde mental. Então, alterações de humor, disrupções relacionadas ali a sono também, estresse, tudo isso a gente entende hoje, a fisiopatologia por trás disso, e tem como manejar, e a nutrição entra justamente também como uma das terapêuticas para isso. É, muito interessante, porque a mulher já passa pela TPM durante a vida reprodutiva toda, e quando ela acha que vai se livrar da TPM, ela fica mais intensa, né, ali no perimenopausa. Exatamente. E realmente são as questões, às vezes, mais comuns que a gente percebe, né?
é a irritabilidade, a insônia, né, a névoa mental. Então, é muito interessante a gente imaginar que com nutrição a gente consiga, melhorar também essas questões, além, lógico, do tratamento, quando possível, com a reposição hormonal, né, e a atividade física, né, que também acho que faz parte aí do do combo, né, estilo de vida, alimentação, exercício, melhorando, como um todo. No consultório eu vejo muitas mulheres não preocupadas, somente quando já estão em menopausa, mas muitas mulheres hoje em dia, devido à informação tá mais fácil, né, para essas mulheres, elas, procurando uma prevenção também. Como que na nutrição você vê isso? Uma mudança talvez de de alimentação mesmo, podendo prevenir problemas futuros numa mulher que ainda não está na menopausa? Perfeito. Essa é a realidade que a gente sempre quer receber no consultório. Nem sempre o paciente chega a tempo da gente ter tratativas preventivas, né? Somente remediativas. Mas sempre que possível, eu sempre falo. O princípio do diagnóstico precoce, que é a gente identificar uma questão com antecedência, e daí isso vai da expertise e da habilidade do profissional que está atendendo essa paciente. E dois, esse manejo preventivo. Então, essa conduta terapêutica, incluindo, por exemplo, a própria conduta nutricional, para prevenir essas manifestações. Então, isso começa dentro de um conceito muito importante que eu vejo que, infelizmente, alguns profissionais acabam hoje deixando de lado, que é uma anamnese muito bem explorada. Sim. Então, hoje existe uma tendência de criar protocolos. Então, eu recebo diversas pacientes com realidades totalmente distintas e aplico um protocolo Isso único, mesmo. seja para diagnóstico, para anamnese ou para terapêutica. Então, é aquela questão: eu estou dando um tiro no escuro, talvez um eu acerte, mas a grande maioria não. Então, eu saber explorar ali uma anamnese para identificar de fato quais são as possíveis manifestações futuras. O paciente não está tendo uma queixa hoje, mas a gente sabe, ó, de acordo com o histórico dela, de acordo com o histórico familiar, de acordo com o contexto metabólico que eu estou analisando hoje, através tanto da anamnese como de exames laboratoriais, eu posso supor que o risco de manifestações futuras pós-menopausa seja esse, aquele. E aí já entra a terapêutica preventiva. Vamos pegar aqui um exemplo. A gente sabe que o público feminino ele é mais predisposto a desenvolvimento, por exemplo, de quadros como osteoporose, por exemplo, Sim. ok? E a menopausa está muito atrelado a isso. Então, eu posso ter uma conduta preventiva nesse sentido. Então, eu estou atendendo hoje uma paciente que, por exemplo, está lá com 30 anos. Ela não está ainda nem no período perimenopausa, muito menos na menopausa. Mas eu sei que essa data vai chegar. Então, antes de eu não quero ter que tratar a paciente, eu quero prevenir sempre que possível. Então, em vez de a gente esperar para ela começar a ter alterações e vir trazer uma queixa para mim, eu já posso desde já orientá-la sobre isso, né? Mostrar que isso é uma realidade que vai chegar, mas que também não é um monstro, né? Faz parte, inclusive, da fisiologia da mulher. Eu sempre destaco isso. Menopausa não é uma doença, ela é um processo fisiológico. Sim. O que a gente tem de alterações são os sintomas, e esses são manejáveis. Então, pegando o exemplo que eu citei ali de osteoporose, se eu estou identificando que a paciente hoje não tem essa condição, mas apresenta uma certa predisposição, já cabe a intervenção. Então, a gente pode pensar ali na conduta nutricional, tanto dietética quanto suplementar, em trabalhar ali com mineral, por exemplo, como cálcio, certo? Como vitamina D, principalmente o aporte proteico, distribuição de proteínas à dieta, que eu já estou dando o quê? Condições de evitar um problema futuro lá na frente. Então, sempre que possível a paciente chegar no consultório com esse olhar preventivo, é bom tanto para o profissional que vai atendê-la, quanto para ela mesma. Sim. E você falando sobre anamnese, me veio aqui, porque na ginecologia a gente também tem muito assim, você tem que entender, como funciona a cabeça daquela paciente para você ter aderência ao tratamento, né. Então não adianta você chegar e falar colocar tudo de uma vez: "Ó, você tem que mudar isso, 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 isso", a paciente muitas vezes vai se assustar e não vai dar conta, né, de fazer todo aquela mudança. Como que você aborda essa paciente para você conseguir que ela, tenha essa aderência ao tratamento e que obtenha os resultados? Perfeito.
A minha estratégia é justamente montar o plano alimentar dessa paciente junto com ela no consultório. Então eu sempre comento, falando de primeira consulta, que eu falo assim, ó, essa é uma proposta inicial, porque ninguém muda 100% da noite para o dia. E a depender, eu sempre comento assim, ó, sempre que eu recebo um paciente, não importa a idade dele, ele sempre tem um histórico alimentar que vai ser muito mais forte e influente do que a minha orientação. Então, se eu pego um paciente com idade mais avançada, receber um paciente com 70 anos de idade, eu vou querer mudar os hábitos alimentares dele baseado no histórico de 70 anos. Mas se eu pego um paciente jovem, vamos colocar aqui um paciente de 16 anos, não dá tanta diferença, porque 16 anos também são bastante coisa. Então, por mais que ele seja jovem, eu estou lutando contra hábitos, contra uma rotina, uma vivência, um histórico de 16 anos. Então, esse é o nosso grande desafio na nutrição, é ter, justamente o que você comentou, adesão à dieta. E aí eu sempre comento o seguinte, ó, a gente vai montar uma proposta inicial. Por que proposta inicial? Porque certamente vai ter mudanças de acordo com a necessidade. Então, às vezes, uma não adesão, uma dificuldade em alguma das estratégias, e a paciente vai trazendo esses feedbacks e a gente vai fazendo os ajustes conforme necessário. E por que eu faço questão de montar junto com a paciente? Porque eu falo assim, ó, o conhecimento técnico eu tenho, mas ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, não adianta eu elaborar o plano tecnicamente perfeito para você, sendo que não vai ter adesão por N fatores, tá? Então, a minha estratégia é justamente elaborar o plano alimentar junto com a paciente. Eu brinco que é uma espécie de negociação. Então, de acordo com o que eu avaliei na anamnese, com o recordatório alimentar dela, que eu sei mais ou menos qual que é o perfil dela, eu vou fazendo sugestões. Então, eu falo assim, ó, aqui no café da manhã, primeira refeição. Seria interessante, por exemplo, que você tenha um consumo de proteína. Eu estou vendo que no seu recordatório você não tem. E é importante para preservação da massa muscular, né, entre outros fatores, que você consuma proteína. O que você acha? Ah, eu acho que pode. Daí a gente vai elaborando junto. Tá certo que eu consigo colocar aqui, por exemplo, 2 ovos? Ah, não gosto de ovos, então eu vou colocar outra estratégia, entende? Então a gente vai montando juntos e aí eu considero que sai um plano com uma chance de adesão muito maior do que eu atender a paciente, falar muito obrigado e depois mandar um PDF ou algo impresso para ela seguir. Então ela faz parte da construção do plano, ela entende a estratégia, então ela sabe que às vezes um alimento que está ali, ó, tem uma fundamentação. Então eu falo assim, ó, tô colocando aqui uma fruta, por exemplo, mas essa fruta em específica, por quê? Porque essa fruta é fonte de uma enzima digestiva e na anamnese você se queixou de constipação. Então é estratégico. Então ela sabe, ela não vai se lembrar dos termos, mas ela sabe, ó, eu lembro que o Nutri falou que essa fruta aqui tem que ser ela por causa disso. Então isso também motiva ela a ter adesão. Então a minha estratégia é justamente essa, explicar. Eu até comento assim que antes de ter uma consulta é uma aula, porque eu também sou professor, e o paciente adora isso, né? Ele adora, ele tá interessado em saber mais, em conhecer, e eu trabalho dessa forma e tem dado muito certo em relação à adesão e resultados. E fica muito mais fácil se ele entender o mecanismo, ele aderir, né, ter essa adesão à alimentação, enfim, às mudanças, né? E você tocou num assunto que eu acho importante, porque como ginecologista a gente tem o hábito também de investigar sobre o hábito intestinal e como isso influencia, né, na saúde de um modo geral. E isso faz parte da tua anamnese, essa rotina de perguntar e tratar o intestino dessa paciente? Isso, exatamente. Esse é certamente um dos principais pontos que a gente trabalha hoje. Vale lembrar que de 2010 para frente, quando a gente começou na literatura científica a entender mais sobre intestino, microbiota intestinal e o eixo do intestino para com todos os nossos outros tecidos, órgãos e sistemas, a gente começou a dar a devida importância, não só na literatura, mas na prática clínica também. Então hoje é fundamental que, independente de qual seja a sua área de atuação na área de saúde, você saiba avaliar a saúde intestinal do seu paciente. Então isso pode ser explorado desde formas mais simples, como uma anamnese clínica, que você pergunta como que é a sua função intestinal, como que é o seu funcionamento intestinal. E o paciente, às vezes, ele já abre muito detalhes sobre isso, e às vezes ele responde pontualmente. Ah, é bom, ou ah, é ruim. E cabe ao profissional saber explorar isso. Por quê? Porque às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma frequência evacuatória de 2 a 3 vezes dia.
E na percepção dele, é aquela questão que você comentou, né? Que hoje tem muita informação, mas tem que saber filtrar e interpretar. Sim. Então, ir no banheiro 2, 3 vezes ao dia é bom. Então eu vou, então meu intestino é bom. Mas beleza, a frequência evacuatória é uma métrica, mas não é a única. Então, quando a gente vai perguntar, por exemplo, sobre consistência de fezes, mostra lá uma escala de Bristol para o paciente para ver se o formato das fezes dele está de acordo com o que é esperado, aí ele mostra uma alteração. Então, a concepção do paciente é que era boa, mas o profissional avaliando vê que não é tão assim, e aí cabe a intervenção. Então, a gente pode e deve avaliar tanto de forma mais simples, como uma anamnese bem explorada, e hoje a gente tem vários recursos, exames laboratoriais, tá? Exames, por exemplo, de fezes, o exame coprológico funcional é um exame de excelência para a gente avaliar ali o perfil de digestibilidade do paciente, e isso traz muita informação sobre ele, tanto quanto um hemograma. O hemograma é um exame de rotina, por quê? Porque é um exame que traz muita informação sobre saúde hematológica do paciente. Falando de intestino, eu colocaria ali no mesmo patamar do hemograma, mas falando em intestino, o coprológico funcional. Então, solicitar esses exames, avaliar ali e ter intervenções específicas. Hoje, o meu campo de pesquisa é justamente sobre saúde intestinal, prebióticos e precisão, e a gente tem várias ferramentas para isso. E a gente recebe no consultório, muitas vezes, uma paciente que ela tem um quadro de constipação e na concepção dela é normal. Então ela fala assim, eu vou no banheiro uma vez a cada 15 dias. Mas sempre foi assim. Então a percepção dela é que faz parte da vida dela. E eu sempre falo assim, não, isso pode ser comum de acordo com o seu histórico aqui, mas não é normal. E a gente tendo intervenções específicas, a gente faz com que essa paciente evolua positivamente e passe a evacuar todos os dias. E ela vem com a percepção que, nossa, foi feita uma mágica, mudou minha vida. E não, é a ciência sendo aplicada. Então, essas são formas que eu exploro e sempre recomendo para todo e qualquer profissional, independente da sua área de atuação, saiba explorar, identificar a saúde intestinal do seu paciente. Com certeza, né? Não só para ginecologistas, né? Exatamente. Se você pudesse citar 3 principais, mitos em torno da alimentação e da menopausa, você consegue listar? Ok. Então vamos lá, da menopausa, que a menopausa ela precisa ser sofrível, ruim. E não, isso é um mito. Infelizmente foi uma verdade por muito tempo, justamente pelo negligenciamento. Não vou colocar aqui só de profissionais, né, mas os profissionais como um todo, da literatura científica, que a gente não sabia muito sobre isso. Então, por muito tempo, houve subnotificação dessas alterações que ocorrem na menopausa e elas não foram tratadas. E não só na menopausa, de várias outras questões que envolvem a saúde feminina. Então, se a gente pegar a literatura científica, a gente vê que por muito tempo o sexo estudado foi o sexo masculino. Ou seja, a gente tem uma fisiologia completamente diferente, homem e mulher, e o que a gente tem de evidências científicas por longa data foi baseado no sexo masculino. Então a gente não conhece essa complexidade que é a fisiologia feminina. E hoje a gente tem muita literatura sobre isso. Mas fica aquela concepção. Na menopausa, quando eu chegar na menopausa, isso vai acontecer, isso, aquilo, faz parte. E não, isso é um mito. Então a menopausa, como eu falo, é uma realidade. Mas os sinais e sintomas atrelados a ela não são. Tem e cabe tratamento. Então esse seria o primeiro mito que eu colocaria aqui. Um outro de alimentação, puxando aqui para a questão da saúde intestinal, que você destacou muito bem, eu colocaria que fibras dietéticas são todas iguais. Então a gente tem hoje também uma vasta literatura científica falando das diferentes fibras que existem e das suas propriedades terapêuticas que também são distintas. Mas eu vejo que isso, infelizmente, não chega no consultório, na prática clínica. E essa é justamente uma das minhas missões hoje de levar esse conhecimento. Tanto que nas abordagens de congressos hoje, a maior parte das minhas ministrações, eu sou chamado justamente para falar sobre esse tema, prebióticos de precisão. Então eu trabalho no campo da pesquisa com isso, trago isso para o consultório e também nos congressos, nas palestras. Então, a gente tem aquela concepção que a fibra é para fazer o intestino melhorar. E vai muito além disso. Isso é um mito. Ela também vai ter essa função, mas eu sempre falo que a base da saúde intestinal
é certamente o tratamento com fibras dietéticas que vem da alimentação, tem opções suplementares também, mas esse seria ali então o segundo mito para nós. E você pediu 3, mais um? Mais um. Então vamos lá, um terceiro mito envolvendo a menopausa. Então a gente pode citar também aquela questão, vamos falar aqui da terapia de reposição hormonal, que esse é o único tratamento para a menopausa. Então, por muitas vezes, acaba tendo essa questão, né? Menopausa, qual que é o tratamento? Terapia de reposição hormonal. E é sim uma proposta terapêutica, ela é válida, ela entra, né, como uma terapia de excelência para aquelas mulheres que são eletivas. Cabe destacar isso, não é toda e qualquer mulher que vai ser eletiva para fazer terapia de reposição hormonal, mas lembre-se que a gente tem uma série de outras propostas terapêuticas, inclusive a nutrição, que a gente está comentando aqui, a própria formação que eu comentei que a gente está lançando, a gente vai passar por várias propostas nesse sentido. Então esse seria mais um terceiro mito. Terapia de reposição hormonal é o único tratamento para menopausa. É sim um tratamento, mas não é o único. Tem várias outras ferramentas para a gente trabalhar. Poxa, interessantíssimo, né? Os 3 que você trouxe. E já linkando no teu dia a dia de atendimento, já que você trouxe então, né, esse último, quais as estratégias nutricionais que você mais vê gerar impacto positivo real na vida das mulheres na perimenopausa e na menopausa? Perfeito. Então, o primeiro já tem um link com o que eu acabei de falar aqui, que é o consumo de fibras. Então, hoje a gente tem, na população como um todo, um baixíssimo consumo de fibras. Saiu um artigo que ele avaliou o consumo médio de fibras dietéticas em diferentes países, e a média do Brasil ficou em 12,5 gramas de fibras. Vale lembrar que a recomendação é de 25 gramas para mulheres dia e 34 gramas para homens dia. E eu, particularmente, acho essa recomendação baixa. A gente já tem comitês europeus que já falam em valores maiores de ingestão, 40, 50 gramas para cima. Mas veja que mesmo considerando esse valor mais baixo de recomendação, ainda está na metade, né? 12 gramas é muito pouco. E principalmente considerando a realidade do Brasil, que é um grande celeiro, uma diversidade alimentar, né, fantástica. Então, um dos grandes impactos que eu vejo na ponta da linha é justamente isso. Eu receber a paciente com essa realidade, que é uma realidade, como eu falei, é global, mas envolve aqui especialmente também o Brasil, e a gente começar a introduzir fibra dietética, diversidade de fibras, como eu falei, que elas não são todas iguais, e a paciente começa a ter na primeira semana uma melhora absurda, em relação não só ao funcionamento intestinal, mas à qualidade do sono, a várias outras métricas, né? Então, certamente, a saúde intestinal pelo manejo de fibras dietéticas, sem sombra de dúvidas, é o que eu mais vejo, não só na teoria, mas também na prática. Olha, que interessante, né? Eh, e se você pudesse resumir em uma mensagem, o que você gostaria que cada mulher que está passando por essa fase entendesse sobre a força da nutrição na menopausa? Perfeito. Eu sempre comento que nutrição acaba sendo a base de tudo, porque é aquela famosa frase de você é o que você come, né? Faça do seu alimento o seu remédio, e isso tem se fortalecido cada vez mais. Lembrem-se que hoje a gente vive um contexto contemporâneo que nós somos influenciados, né, a consumir ali alimentos industrializados, ultraprocessados, fast food, que são alimentos nutricionalmente muito pobres. E principalmente a questão da monotonia alimentar. Então a gente tem ali justamente, né, um padrão a qual a gente é inserido a comer uma baixa diversidade, e isso impacta muito na nossa saúde, incluindo as manifestações atreladas à menopausa. Então, minha grande mensagem que eu tenho é que a paciente que está ouvindo, ela entenda que a nutrição, ela não tem um papel complementar, ela tem um papel fundamental, basilar na saúde feminina, especialmente nessa fase da vida. Porque ali, né, no primeiro ciclo, por mais que a nutrição, uma má nutrição vá repercutir, por exemplo, em danos, eles não vão ser tão percebidos quanto, por exemplo, nessa fase do ciclo de vida da mulher, que é a menopausa. Então, minha grande mensagem é que você que está passando por isso,
certo? Ou está ali à mercê já nesse período de transição, entendo que um dos seus grandes aliados certamente vai ser o seu perfil dietético, a sua alimentação. E que hoje a gente tem ferramentas de estratégias nutricionais para tratar diferentes sintomas. A gente tem condutas terapêuticas para tratar o fogacho, que é um dos sintomas mais comuns na menopausa, para tratar a questão da qualidade do sono, por exemplo, para tratar a questão da flacidez, que é uma queixa muito recorrente nesse período, da osteoporose, de osteopenia, de alterações como queda de cabelo. Então, a nutrição ela tem emprego para tudo dentro desse quadro. Então, que você cuide, né, dessa questão da alimentação, procure ali um profissional que possa lhe ajudar nesse sentido. E, como uma frase que eu falo, confie na técnica, né? Que ela dá certo. Kelvin, eu gostaria que você enumerasse para gente quais os alimentos que a mulher deve evitar no período da menopausa e quais seria interessante que ela introduzisse se ela não tem o costume de utilizar, né, nesse período, nessa fase. Perfeito. Então, a gente tem recomendações específicas que vão variar de acordo ali com os sinais e sintomas típicos que cada paciente vai estar manifestando. Então, essas seriam condutas específicas. Mas falando de modo geral, a gente pode pensar no quê? Primeiro, que as recomendações que a gente já sabe. Então, o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, fast foods, né, alimentos ricos em calorias, em açúcar, certamente não são bem-vindos, ok? Principalmente nesse contexto da menopausa, com a queda do estradiol. Uma das queixas muito comum é a questão do acúmulo de gordura corporal, especialmente na região visceral, e isso vai contribuir, não tem só a influência hormonal, mas também o perfil dietético influenciando nesse sentido. Então, esses são os alimentos que precisam, né, e devem ser evitados. E o que a paciente precisa incluir, tá? Justamente no sentido oposto. Então, alimentos que sejam ricos em nutrientes, alimentos in natura, certo? Com densidade calórica baixa, que tudo isso vai contribuir positivamente. Vamos citar aqui alguns exemplos, tá? Então, o consumo de proteínas ao longo do dia é um dos principais pontos que a gente trabalha. Então, não só o consumo adequado de proteínas, mas o fracionamento da ingestão ao longo do Eu dia. ia perguntar sobre isso. Exatamente. Então, assim, ó, o café da manhã tem que ter proteína, no almoço tem que ter proteína, no lanche da tarde tem que ter proteína e no jantar também. Então, almoço e jantar já é algo mais comum, porque geralmente é onde o pessoal consome carne, né? Então, carnes são fontes de proteínas, vão estar inseridos no almoço e no jantar. Café da manhã, como eu citei, ovos é uma excelente opção para se adicionar ali. Caso haja uma restrição, pode pensar, né? A gente pensa ali, por exemplo, em ter ali um atum desfiado, um frango desfiado também como fonte, tá? Queijos não são restrições, tá? Então, salvo situações específicas, né? Que a paciente apresente uma restrição, também é uma fonte de a gente inserir proteínas na dieta. O segundo é a questão das fibras, que a gente acabou de falar. Eu também gosto de trabalhar com fracionamento de fibras, então inserir fibra dietética ao longo, né, de todas as refeições. E as fibras a gente vai encontrar especialmente nos alimentos de origem vegetal, tá? Então nas frutas, nos vegetais, nos grãos integrais também são excelentes opções de frutas, de fibras. Nas oleaginosas, mix de castanhas, tá? Também são fontes de fibras, além de outros compostos bioativos. Então, formas da gente distribuir isso. E eu sempre comento assim, ó, a diversidade, como a gente já falou, é um ponto muito importante. Então, se a gente recomenda, por exemplo, o consumo de 4 porções de frutas por dia, muitas vezes o paciente traz aquela questão, eu só gosto de banana, por exemplo. Pode ser só banana? Pode. Só que se você diversificar os tipos, você também vai ter um impacto muito melhor nesse sentido. Então, diversificar os tipos de frutas, de vegetais, né? Não precisa ser só no mesmo dia, mas ao longo da semana, e enriquecer a sua alimentação com isso. E nos vegetais a gente encontra também lá os compostos bioativos, compostos fenólicos, que vão exercer, por exemplo, função antioxidante, tá? Então, são formas de a gente promover a saúde da mulher, especialmente nesse período. E aí, só citando aqui alguns exemplos de intervenções específicas, tá? Então, por exemplo, quando a paciente ela se queixa ali de infecções urinárias de repetição, que é algo
que a mulher já é mais Eu trato predisposta, muito, porque eu faço especialmente nisso. É. Isso. Uhum. Então a gente sabe que tem alguns compostos que auxiliam nesse sentido, né? De forma profilática ali, por exemplo, o cranberry, né? O cranberry é, contém ali, além da propriedade antioxidante, que vai auxiliar em vários aspectos, ele trabalha muito nesse sentido. Então, se é uma das queixas da paciente, a gente faz essa intervenção, por exemplo, As né? proantocianidinas, elas Isso, diminuem a aderência das bactérias no tecido isso, urotelial. Aham. exatamente. Porque, assim, né, só para o pessoal entender o que a doutora está falando. A infecção ela começa a partir de que o micro-organismo se adere ali, né, ao tecido epitelial. E aí, uma das formas de a gente prevenir isso é justamente inibindo essa adesão. E o cranberry, né, através dos seus compostos bioativos, tem essa propriedade. Assim como demanose também é um exemplo. Então, são formas de a gente tratar especificamente. Falando em qualidade do sono, que também é uma queixa muito importante. Às vezes, questões simples, né, como você consumir ali um chá, aqueles chás que a gente conhece com efeito sedativo, antes de dormir, é uma forma de trabalhar nesse sentido, né? O chá de mulungu, por exemplo, é uma excelente opção que a gente trabalha. Ou os clássicos como camomila, cidreira. Uhum. Então vejam que é você jogar diversidade e qualidade nutricional no seu contexto, que certamente vai melhorar e muito sua qualidade de vida. E lembrar da ingesta de água também, né? Você Exatamente. não falou, mas que Isso. com a fibra precisa também E- estar junto associada. Então a gente tem um cálculo que o pessoal pode fazer em casa. Claro que a gente avalia muito de forma específica, mas um cálculo geral é trabalhar entre 35 até 40 ml de água por quilo de peso corporal. Então, seu peso, você multiplica por 35 a 40 ml, vai dar o volume que mais ou menos você precisa ingerir. E ingerir também ao longo do dia, né? Porque às vezes o pessoal é muito comum falar assim, não, amanhã eu vou começar a tomar água, aí já enche uma garrafa, na primeira hora do dia tomou 2 litros. Aí fica o dia inteiro no banheiro, não gosta e desiste. Não, é durante o dia, né? Então fracionar isso também para que isso não aconteça. Kelvin, então a gente percebe que depois, né, quando a mulher já está nesse período de climatério ali, ela já percebe uma dificuldade um pouco maior, aquele peso que ela perdia mais facilmente já não acontece. Eh, e além da estratégia nutricional, a atividade física, você chega a orientar? Como que você fala também sobre isso, né, quando você aborda a tua paciente, ou você já direciona para um profissional que vá fazê-lo? Perfeito. Então eu sempre comento o seguinte: essa questão do acúmulo de gordura corporal, especialmente nessa fase, eu até explico que isso é uma função em caráter protetivo. Então, para a gente entender isso, a gente não pode pensar no mundo contemporâneo, e sim no mundo primitivo ou no mundo selvagem. Então, veja, conforme a gente vai avançando a idade, a gente tem naturalmente o processo de envelhecimento, o declínio fisiológico. Então, esse acúmulo de gordura é um fator protetivo até. Só que no contexto que a gente vive hoje, não há necessidade, porque hoje a gente tem, salvo exceções, oferta de alimentos. Tá? Então, o nosso problema é justamente o outro, né? É o excesso e não a carência. O ser humano sempre viveu em regime de escassez de alimentos. De pouco tempo para cá, grande parte da população, salvo exceções, tem abundância. Então, o nosso problema inverteu, mas a nossa fisiologia ela é adaptada para o mundo antigo, ok? Então, eu sempre comento que isso é um fator protetivo. Então, é o corpo brigando contra a sua vontade, ele querendo acumular gordura e você querendo não, certo? E aí, a gente precisa trabalhar em prol disso. O exercício físico certamente vai ser uma ferramenta muito importante, porque assim, ó, o que gera emagrecimento é o déficit calórico, né? Então, é a ingestão de calorias inferior ao gasto que você tem dia a dia. Mas quando você faz o exercício físico, você aumenta o seu gasto calórico. E não só o gasto calórico, mas também gera aquilo que chamamos de resposta adaptativa ao exercício. Então, seu corpo se adapta a essa realidade, ok? E lembre-se que no emagrecimento a gente tem duas métricas muito importantes. A métrica do paciente é a balança, certo? Então ele está olhando lá, estou com X quilos, eu quero diminuir o peso na balança. E eu sempre falo que o peso é relativo, porque tudo no corpo pesa. A gordura pesa, mas o músculo também pesa, o osso também pesa, a água também pesa. Então muitas vezes o paciente ele progride positivamente na balança, mas ele não está perdendo gordura corporal, certo? Então, estou lá com 80 quilos, eu quero chegar em 75. Aí pesei 78. Opa, perdi 2 quilos. Do quê? A resposta é do quê? Né? Se foi 2 quilos de gordura corporal, é excelente.
mas às vezes o paciente desidrata, né? Então ele está perdendo peso, mas ele está desidratando, ou seja, não está emagrecendo. Então, nesse cenário, a gente não pode só fazer um déficit calórico. A gente tem que fazer um déficit calórico para o paciente emagrecer e, paralelamente, buscar estimular a preservação da massa muscular. Porque eu não quero perder massa muscular, especialmente nessa fase do ciclo de vida da mulher, que é a menopausa, que com a queda do estrogênio já existe uma tendência nesse sentido. E aí que entra o exercício físico. O exercício físico não vai só aumentar o gasto calórico da paciente. Ele vai gerar estresse muscular e, consequentemente, vai dar um estímulo para que preserve-se essa massa muscular. Porque se a gente só entra em déficit calórico, o corpo entende o quê? Eu preciso botar estoque na fornalha. Vai guardar. Isso. Ele vai jogar o que tiver. Vai jogar gordura, vai jogar músculo, vai jogar tudo. Então, qual que é a forma que a gente induz isso? A alimentação, pelo consumo adequado de proteínas e aquele fracionamento. Então, esse é o papel da nutrição, fracionamento proteico e ingestão adequada. E 2, exercício físico. Então, você submeter o seu músculo ao estresse, você está mandando uma mensagem para o teu organismo seguinte, ó, você tem que manter essa massa muscular, senão você não vai dar conta desse estresse que é o exercício físico. E aí isso é um dos fatores que estimula uma maior mobilização de gordura corporal. E aí sim a gente tem o emagrecimento desejado, que é o quê? Perder gordura e não músculo. E em relação à suplementação, como é que você faz a suplementação? Você dosa as vitaminas? Você orienta de que forma aos teus pacientes? Perfeito. Então, além da anamnese clínica, eu também faço a avaliação bioquímica. Então, claro, eu não tenho aquele perfil de solicitar vários exames do paciente e depois, com os resultados, sair caçando o que está de errado. Não, eu exploro uma anamnese. Na anamnese, a gente já levanta as nossas suspeitas e eu vou confirmar nos exames laboratoriais. Mas é claro que a gente tem ali o que a gente chama de rotina clássica. Então, por exemplo, carência de vitamina D. É um clássico, a gente encontra isso diariamente no consultório. Carência nutricional de ferro, também, de ácido fólico, de B12. Então, tem aquelas vitaminas que já são muito comuns a paciente apresentar carência. Então, numa anamnese você já suspeita, na rotina já é um clássico, solicitou o exame e você vê, ok? Então, claro que só pela anamnese eu já posso entrar com uma intervenção suplementar. Mas eu particularmente gosto de ver o exame para que eu tenha uma conduta mais assertiva na prescrição, ok? E aí eu vou fazer uma prescrição personalizada para essa paciente manipular e suplementar, por exemplo, vitamina D, ferro, ácido fólico, né, o folato, a cobalamina, vitamina B12, que são alguns exemplos. Mas a suplementação ela também não vai só dentro desse universo de repor vitaminas e minerais. Essa é uma das funções. A gente tem hoje suplementações com um objetivo, certo? Que é justamente de ter ali uma ação específica. Então, por exemplo, pensando em preservação de massa muscular, eu posso pensar na suplementação de creatina, que sempre foi um suplemento abordado exclusivamente para a prática esportiva, e hoje eu falo que a literatura científica traz muito mais aplicação clínica do que esportiva. E Sarcopenia. isso, prevenção de sarcopenia, de manutenção de massa magra. Então a creatina é um exemplo de suplemento que a finalidade não é repor alguma coisa, e sim ter um objetivo em relação à massa muscular da paciente. Inclusive, nós desenvolvemos um suplemento que é a base de creatina, que ele foi desenvolvido especialmente para mulher madura, para mulher nessa fase, né, de transição ou já na menopausa manifesta, que é justamente composto por creatina, por triptofano, né, por beta-glucana, que seria um exemplo de fibra, pelo extrato de cranberry, cálcio, vitamina D, então dando essa reposição. E outras intervenções de acordo lá com o que a gente falou, com a sintomatologia específica que a paciente porventura venha a se queixar, né? Então, se a paciente está se queixando, por exemplo, de estresse, alterações do humor, a gente tem suplementações para isso. Se a paciente se queixa, por exemplo, de fogacho, né? A gente tem lá o Morus nigra, né? O extrato de amora, que é um exemplo de manipulado que auxilia muito nessa questão do manejo de fogacho. Então, a gente tem tanto a conduta de repor carências nutricionais, vitaminas, minerais e também de macronutrientes, quanto a conduta de manejo de sinais e sintomas. Então, suplementos ali voltados para a saúde intestinal, para a saúde mental,
né, para sintomas como fogachos, por exemplo. Então hoje a gente tem um rol de ferramentas disponível e por isso da importância de saber avaliar a paciente, identificar quais são as queixas específicas delas e entrar com uma intervenção de precisão. Uhum. Por isso que é tão importante a anamnese bem feita. Ter Exatamente. tempo para conversar Exatamente. sobre todos esses tópicos, né? É o que a gente sempre fala assim, ó, a gente tem várias ferramentas, mas a anamnese ela é soberana. E sempre vai ser. Sim, Uhum. com certeza. Kelvin, muito obrigada por essa troca. Acho que foi muito rica a conversa, aprendi muito hoje. A gente procura, né, tá sempre se atualizando e a nutrição realmente não pode estar distante também do médico, né? Precisa estar e às vezes ter na própria equipe, né, um nutricionista que auxilie nessa orientação com o paciente, porque é muito importante realmente a nutrição para a gente ter o resultado que a gente espera, né? Entre outros cuidados. Eu queria te agradecer, por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. E para você que nos acompanhou, espero que esse episódio tenha inspirado aí a procurar informação, né, profissionais capacitados que possam auxiliar nessa fase, que é uma fase natural, né, da vida da mulher, e que pode ser sim levada com leveza, né, e de uma forma sem sofrimento. Queria te agradecer mais uma vez e, manteremos contato, né. Excelente, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, essa troca de experiência e conte comigo, estou sempre pronto para a missão. Até uma próxima.